Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro do Evangelista São Marcos, capítulo 7. Jesus e as tradições dos judeus. E ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E Jesus respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes Jesus: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E Jesus, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E Jesus disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza,
as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cirofenícia, e, levantando-se dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos pés dele. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse a Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Glória a Deus. A cura de um surdo e gago. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando Jesus à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais los proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. A segunda multiplicação dos pães, capítulo 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também los pusessem diante. E comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos,
E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E, entrando Jesus logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. E saíram os fariseus e começaram a disputar com o Senhor Jesus, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse o Senhor Jesus a eles: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes o Senhor Jesus, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E pensavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E Jesus lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando o cego os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou Jesus a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou Jesus para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu o Senhor Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E o Senhor Jesus lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. O Senhor Jesus prediz sua morte e ressurreição. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto
mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Repetindo, mas o Senhor Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Dizia-lhes também o Senhor Jesus: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, ao alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com o Senhor Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse ao Senhor Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem do céu que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só o Senhor Jesus com eles. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem, a saber, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo o Senhor Jesus, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito.
a cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, quando o Senhor Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo o Senhor Jesus, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E o Senhor Jesus perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E o Senhor Jesus, respondendo, lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que lhe acontece isto? E o pai do menino disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o Senhor Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o Senhor Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito, clamando e agitando o menino com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas o Senhor Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes o Senhor Jesus Cristo: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, sobre a sua morte e ressurreição. E, tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas os discípulos não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Quem é o maior? Diz o título. Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas os discípulos calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E o Senhor Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes:
Se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pôs no meio deles e, tomando nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu dizendo, João evangelista lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. O Senhor Jesus Cristo, porém, disse, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Sobre o divórcio, capítulo 10. E, levantando-se Jesus dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Ali tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se do Senhor Jesus Cristo, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E o Senhor Jesus, o Cristo, lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. O Senhor Jesus, o Cristo e as crianças, diz o título. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que los traziam. O Senhor Jesus, o Cristo, porém vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E o Senhor Jesus, o Cristo, tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. O jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, o Cristo, lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. O jovem, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E o Senhor Jesus, o Cristo, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem, toma a cruz e segue-me. Mas o jovem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, o Senhor Jesus, o Cristo, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão difícil é para os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas o Senhor Jesus, o Cristo, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? O Senhor Jesus, o Cristo, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs,
ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O Senhor Jesus, o Cristo, fala sobre sua morte e ressurreição, diz o título. Eles iam pelo caminho, subindo para Jerusalém, e o Senhor Jesus, o Cristo, ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir. E o Senhor Jesus, o Cristo, começou dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão às nações, e escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O pedido de Tiago e João, o evangelista. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E o Senhor Jesus, o Cristo, lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas o Senhor Jesus, o Cristo, lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. O Senhor Jesus, o Cristo, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebi, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas o Senhor Jesus, o Cristo, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo, o Senhor Jesus, o Cristo, de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego,
filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era o Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus, o Cristo, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com o Senhor Jesus, o Cristo. E o Senhor Jesus, o Cristo, falando, disse-lhe: que quereis que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E o Senhor Jesus, o Cristo, lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A entrada triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal do Senhor Jesus, o Cristo, em Jerusalém. Capítulo 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes: como o Senhor Jesus, o Cristo, lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. Então levaram o jumentinho ao Senhor Jesus, o Cristo, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então o Senhor Jesus, o Cristo, entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. O Senhor Jesus, o Cristo, purifica o templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E o Senhor Jesus, o Cristo,
falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então vieram a Jerusalém. E o Senhor Jesus, o Cristo, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. A figueira que o Senhor Jesus, o Cristo, secou. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse-lhes: tenham fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. A autoridade questionada, diz o título. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele, repetindo: e tornaram a Jerusalém, e andando o Senhor Jesus, o Cristo, pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas, repetindo. Mas o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João Batista
verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram ao Senhor Jesus, o Cristo: não sabemos. E o Senhor Jesus, o Cristo, lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, o Cristo. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, filho de Maria segundo a carne e filho do Deus vivo segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes: paz seja convosco. Glórias a Deus. Amém.